que a gente precisa Certo. falar, tá? Deixa eu só começar a gravar aqui. Pronto, já está gravando. Bom, então a gente vai ver. O que a gente precisa observar? A verificação do tubete e da seringa. O líquido, ele deve estar transparente e livre de partículas. Então, assim, em algumas clínicas há o costume de reaproveitamento de tubetes. E isso é algo muito perigoso. Por quê? Quando a gente coloca ali, aí, por exemplo, por que reaproveitável? Porque para irrigar o canal, a gente comentou sobre isso, que usa hipoclorito de sódio, que é a Quiboa. E algumas pessoas optam por usar a Quiboa mesmo, convencional, e outros optam por utilizar a solução, pode ser solução de Milton, que aí é o hipoclorito a 1%, de Daken, a soda clorada, que já vai de 2,5% a 5%, que no caso seria a própria Quiboa. Então, assim, o que eles fazem? Tem endodontistas que usam a seringa descartável e a agulha descartável. Mas tem outros que gostam de reaproveitar o tubete. Depois que usou todo, ele no sentido contrário, naquela parte, deixa eu ver se tem aqui a foto, por exemplo, nessa parte que a gente vê da seringa, onde coloca a agulha mesmo, não vai estar o tubete ali encaixado? Ela vem com outra seringa, fura o tubete e injeta. Aí o êmbolozinho sai e vem para o início, como se fosse um tubete novo. Ficou claro ou confundi vocês? Não, peraí. Deixa eu entender. Pode falar. Coloca o tubo, né? Aí aonde parou, um exemplo. Usou só um pouquinho, aí quer reaproveitar. Não. Não é possível que alguém faça essa parte. Eu espero que não. Por exemplo, se usou Não, eu sei. ela joga toda Pode. fora. Ela quer esvaziar o tubete para encher ele com outra substância. Ah, sim, entendi. Entendeu? Qual o objetivo disso? Porque o canal, como ele é fininho, aí ele, às vezes, aquela agulha descartável, por mais fina que a gente pegue o calibre, ela não entra no buraquinho do canal. Já de anestesia, que é fininha, vai conseguir entrar lá e aí você injetar melhor, com mais força e saber que aquele líquido participou de toda a raiz do paciente. Entendeu? É por isso que o pessoal reaproveita o tubete em algumas clínicas. Então, o que eles fazem? Na hora que você esvazia o tubete todo, aquela borrachinha do êmbolo não vai lá para o início? Sim. Pronto, ela parou lá. Aí o que você faz? Deixa ela ainda dentro da carpule, encaixado, tira a agulha descartável, a agulha que a gente usou para anestesiar, e pega uma seringa, outra, dessas descartáveis de plástico, com a soda clorada, o milto, seja lá qual for a substância, e ele ainda está lá dentro da carpule, o seu que acabou. Você enfia pela própria borracha que está parada e vai jogando. Quando você vai jogando, aquele êmbolo, aquela borrachinha que está dentro dele, vai chegando para o final. E ele, automaticamente você já enche ele todo. Entendeu? Ele pode estar tanto lá dentro da carpule, como se você tirar ele também e fizer por fora. Na hora que você tira ele de dentro da carpule, vai segurar ele na mão, injeta a seringa aqui e vai empurrando. Quando você empurrar o líquido, automaticamente aquela borrachinha do tubete vai lá para o final. Aí, eu achava que era como se fosse uma trava. Não, imagine que isso aqui seja a borrachinha do tubete. Quando você coloca ela na... Todo mundo está conseguindo ver a caneta? Sim. Tá? Quando você começa a injetar, o que acontece? Vamos supor que essa parte vermelhinha da caneta seja a borrachinha, né? O êmbolo, como a gente chama. Aí ele vai seguindo, à medida que você vai injetando no paciente, ele vem. Aí ele para aqui no início. Aí o que você faz? Pode tirar ela da carpule, o êmbolo, aí você vai ver que ele está todo vazio e a borracha parou aqui, esse vermelho veio parar aqui. Você vem com uma agulha e a seringa descartável, já com a solução que você quer botar, seja lá o que for, o líquido que você quer inserir, e fura a borrachinha da frente do tubete e injeta o líquido. Aí automaticamente ele vai, quando você vai colocando, a borrachinha vermelha que parou aqui vai voltar a ficar aqui de novo. E aí o tubete vai ficar cheio da substância que você quer. Aí você pode usar a própria carpule com outra seringa, ou com outra agulha dela, né? Ou a mesma agulha que injetou no próprio paciente,
o anestésico inicialmente, troca, bota esse tubete que está cheio de soda clorada e injeta lá no canal. O que acontece? Nas clínicas que reutilizam, o risco que tem é a atendente esquecer de raspar o tubete e tirar o nome do anestésico. Porque quando ela raspa, aí vai sinalizar que aquele tubete está cheio de soda clorada, não está com anestésico. Entendeu? E aí o pessoal, o que fazia? A atendente às vezes esquecia e colocava aquela caixinha que está com esse material do lado do anestésico normal. E aí o risco que tinha o dentista pegar na agonia e injetar soda clorada no paciente. Aí era um acidente danado, porque aí a gente gera celulite, pode levar a necrose do tecido, entendeu? Você está injetando em musculatura, soda clorada. Então, assim, é muito forte. Não é tipo de substância, é tipo de substância para agir de forma externa e não interna. Aí você cria um problema, ou uma trombose de um vaso, pode levar até uma situação, dependendo da quantidade que se vai injetar, você até não vai conseguir injetar muito, porque na hora que começar o paciente vai ficar urrando de dor, vai começar a ficar doido na cadeira reclamando, que tá doendo, que tá ardendo, que tá... Você vai logo notar, o dentista no caso, né? Vai logo notar que fez alguma coisa errada. E aí ele recua e se depara com o tubete. Então, se forem trabalhar essas clínicas populares, que o pessoal reaproveita esse tubete com essa finalidade, raspa o tubete e coloca em outra gaveta, para dar trabalho de ir lá buscar. Porque se colocar um paralelo ao outro dentro da própria gaveta lá, pode dar gerar esse tipo de acidente. Tá certo? Ficou claro para todo mundo ou o pessoal viajou? Ficou claro, mas eu queria saber se isso é certo. Isso não é correto, assim. O ideal seria usar tudo descartável. Mas eu tenho que falar na aula também das coisas que podem vocês passarem e vocês saberem se sair da sua situação como essa. Porque às vezes está dentro de um trabalho em que ele pode agir dessa forma. Pode pegar os tubetes, esterilizar em meio químico, tipo, colocando no glutaraldeído, depois lavar bem lavadinho, com água e com água destilada ou soro, e reutilizar dessa forma. Eu já trabalhei em clínica que fazia isso. Entendi. Entendeu? Então, se acontecer, evite os acidentes. Fazer dessa forma esterilizando, e não é que esteja completamente errado, desde que ele siga esse protocolo de higienização do tubete. Por quê? Porque ele vai utilizar o tubete de uma pessoa em outra. O ideal é que não faça. Mas, caso opte, que faça seguindo todo o processo de reesterilização. Por exemplo, vai colocar em substâncias que quimicamente faça essa higienização desse tubete, essa esterilização do tubete. O glutaraldeído seria uma opção. Por exemplo, nem tudo vocês vão ver que dá para esterilizar em autoclave. Se for colocar um tubete desse em autoclave, ele derrete junto com assim, dentro da carpulha é um inferno. Você tem que tirar mesmo e descartar o tubete. Se cair na besteira, vou esterilizar para depois encher de Milton. A borracha derrete, o invólucro derrete, então ele só dá para ser esterilizado em glutaraldeído. Certo? Ficou claro aí? Sim, ficou. Quando vai fazer endoscopia, não tem uma mangueira? Aquela mangueira não é esterilizada em autoclave. Vocês sabiam disso? Aquilo ali coloca todos os pacientes a mesma. Assim, às vezes o médico tem 2, 3, é nojento pra caramba, mas é a real. Eles pegam e colocam em glutaraldeído. Depois de 30 minutos no glutaraldeído, já mata o vírus da AIDS, mas para poder servir como esterilizador mesmo, para eliminar até formas esporuladas de bactérias, ele teria que ficar 10 horas em imersão no líquido. Não sei se todos fazem isso, ou se faz apenas a desinfecção inicial. Então, é melhor você pedir sempre para ser o primeiro da endoscopia, porque já sabe que passou a noite toda ali esterilizando. É duro, mas é real, entendeu? Então, assim, tem coisas que dá para esterilizar em autoclave, tem materiais que não. Ok? Então, vamos lá,
porque o objetivo não era falar sobre isso, mas eu quis alertar, porque como vocês já estão em final de curso e algumas estão trabalhando em clínicas, pode ser que algumas se empreguem em clínica popular e que façam esse tipo de procedimento, e é importante como vocês vão se sair para poder não ficar tão trabalhando no caos, tá? Então, vamos lá. O que vocês têm que olhar? Quando o prazo de validade vence, normalmente o líquido deixa de ser transparente e passa a adquirir uma cor meio âmbar. O que é uma cor âmbar que eu falo? É uma cor meio esbranquiçada, tendendo a um amarelado, ele fica meio fosco assim, não fica líquido transparente. E aí, isso, vocês têm que ficar sempre atentas, quem vai fazer o controle de material e tudo mais, olhar, ver se o tubete está desse jeito, entendeu? Às vezes ele pode chegar um lote alterado e dizer, doutor, não está transparente não, olha a cor que está meio turva aqui a substância, não tá totalmente transparente. E aí ele tem que estar livre de partículas, não pode você balançar, olhar para o tubete e perceber que ele tem uns pedacinhos de pozinho lá dentro flutuando, não, certo? O êmbolo, ele deve estar totalmente inserido no tubete. O que é o êmbolo? É a borrachinha que eu falei para vocês, que vem no próprio tubete, a borrachinha final dele. Se ela estiver saindo, extravasando o comprimento dele, ela tem que estar dentro dele. Se ela estiver extravasando, ela esse tubete não está legal, está com alguma substância alterada que está gerando algum gás lá dentro que está expulsando essa borracha. Então, ele também deve ser descartado ou entrar em contato com o fabricante. Se comprou nó dental, entrar em contato. Olha, os tubetes também eram todos com êmbolo fora da posição. E aí, eu nunca vi um tubete com êmbolo fora da posição. Mas eu já vi acontecer aquele acidente quando eu trabalhava na clínica. Aquele de injetar e o paciente, não foi comigo, mas assim, era uma clínica que ela só fazia canal. Então, a divisória era só gesso acartonado. E a gente só entrava mesmo, eu e o paciente e a cadeira. Então, cada pessoa fazendo o canal tudo ao mesmo tempo. E aí a gente ouvia de uma na sala na outra. E a sala, na parte que era o pé do paciente, era interrompido, para que a atendente pudesse servir duas salas ao mesmo tempo. O gesso não ia até o final, não. Então, por isso, a gente conseguia ouvir o que a outra sala estava acontecendo, entendeu? Aí é por isso que eu estou chamando essa atenção. O selo metálico que vem da parte superior do tubete também deve estar íntegro. Tem uma parte metálica na frente do tubete com a borrachinha. O selo, se tiver arrebitado aquelas bordinhas dele, não tiver toda arredondada para vedar, também está com alguma alteração. O nível do anestésico tem que estar completo, que foi o que você falou. Quer dizer que se usar um pouquinho pode reaproveitar? Não estou me referindo à reutilização da substância do anestésico. Aquilo ali, normalmente, eles jogam fora mesmo. Mas aí passam álcool 70 no resto do tubete e depois vai utilizar. Aquele álcool 70 não resolve, em termos de desinfecção, tão bem quanto se você fosse usar o glutaraldeído. Então, não é aconselhável. O ideal é o glutaraldeído porque vai esterilizar logo tudo. Caso ocorra vazamento pelo êmbolo, verificar se a haste da seringa não está deformada. Porque a gente tem uma haste, essa parte de trás aqui. Passei. Estão conseguindo ver? Meninas? Sim. Sim. Pronto. Estão vendo aqui? Tá vendo a gente, doutora? Não estou vendo não, por isso que eu perdi a noção. Porque quando a Alexandre mudou, não conseguiu mais colocar vocês. Por isso eu quero que vocês interrompam mesmo falando, para a gente conseguir interagir com vocês. A parte de trás, vocês vão ver que tem escrito aí palmar, e tem uma parte escrito haste. Essa haste aí, tem horas, quando a seringa carpule vai ficando envelhecida, que ela vai se alterando. De tanta gente empurrar, ela pode empenar um pouquinho, e ela ficar enviesada, ela não fica toda reta, ela dá uma leve inclinação assim para dentro. E essa inclinação faz com que ela não adapte no tubete de uma forma certinha. E aí ela pode empurrar ele mais para um lado do que para o outro. E quando a gente vai anestesiar, fica escapando, saindo o líquido e não injetando no paciente. Sai todo na boca, caindo na boca, assim, de uma forma mais, assim, solta, e não cai onde a gente quer mesmo que ele vá ser injetado dentro da musculatura. Aí, nesse caso, normalmente tem que descartar essa seringa, porque ela já vai ter vencido o prazo de validade, tá? A gente tem as orelhas
que é o lugar que a gente apoia os dedos indicadores para injetar com o polegar atrás. A gente coloca o polegar no palmar e a orelha é o lugar que a gente apoia o indicador e o dedo médio para que faça a injeção. O tubo, porque ele é vazado para que a gente tenha essa visão tanto do anestésico, melhor, na hora que a gente está injetando, quanto de anestésico a gente já deu, metade do tubete, o tubete e meio, a gente já consegue ver porque ele é vazado. Além disso, algumas dessas seringas, elas vêm, que hoje a gente já compra, a maioria delas já foi, assim, solicitado pela Anvisa que tivesse essa modificação, e acredito que hoje mais de 90% delas já venham isso, com a possibilidade de fazer a retroinjeção. O objetivo disso é você perceber se pegou algum vaso. Então, aí você fala, quer carpule com aspiração ou sem aspiração? A gente com aspiração. Por quê? Porque é mais segura. A gente coloca no paciente, faz a injeção e puxa o êmbolo um pouquinho para trás. Se vier um risquinho de sangue, a gente vai injetar no vaso e aí pode causar algum problema ao paciente. Então, a gente recua, tira toda e coloca novamente na musculatura para injetar. Ok? Então, para isso que serve cada situação ali. O garfo, a gente tem a possibilidade dele ajudar nessa adaptação do êmbolo e dessa parte do tubo. É só para vocês saberem, mas não precisa decorar o nome de cada parte da carpule, por favor. Era mais para apresentar melhor para vocês terem uma ideia de para que serve cada pedacinho desse, cada parte dessa seringa. Para inserir o tubete, a gente teve a aula disso, e vocês já estão bem assim, treinadas. Alguma de vocês ficou com alguma dúvida com relação a como tirar, como inserir o tubete? Eu preciso saber disso, porque como eu falei para vocês, a gente não finalizou o curso ainda, estou providenciando os certificados, mas não finalizamos. Então, quando for para ter as aulas práticas que eu fiquei devendo, a gente abordar isso aí se alguém ficou na dúvida. Não precisa ter vergonha nem nada, porque eu sei que tem as que já estão corriqueiramente vendo isso todos os dias nos consultórios que trabalham, e tem aquelas que não tiveram oportunidade ainda de ir para consultório. E às vezes um treinamento só não é suficiente. Então, se alguém tiver, pode se manifestar. Se não quiser falar aqui, mas quiser no privado depois, é só me procurar. Que eu já fico tendo esse feedback de vocês para ir já no X da questão. Então, abrindo ali, já dá a possibilidade de ir ali pelo fundo da seringa, já encaixar o tubete. E depois é só rearticular ela, que ela volta, porque tem uma mola interna, que ela já volta ao normal. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Bom, não. Ali mostrando a montagem, o tubete sendo inserido, perceba o anel metálico na frente dele, e ele vai voltar, vai ficar, né, já para frente, no lugar onde vai ser atarrachada a agulha depois. Para não colocar o tubete ao contrário. Eu sei que no dia que vai trabalhar mesmo no primeiro dia, vai tão nervoso que às vezes pode acontecer de colocar ao contrário. Aí o que vai acontecer é que o dentista vai dar risada ou vai se estressar com você, achando que você não sabe nada. Então tem que olhar a imagem, ver direitinho, ver como é que faz para não ficar dando bobeira de uma situação dessa daí, que é fácil de encaixar. A agulha, o ideal é que a gente faça a abertura da agulha na frente do paciente. Outra informação que eu vou dar a vocês. Às vezes está no curso, está tudo bem, e aí está todo mundo entendendo. Quando vai para o vamos ver, é um tal de pegar carpule com a mão sem luva. Não entrega para o dentista para abrir o pacotinho que está a carpule, porque tem, por exemplo, lá no consultório, eu peço para embalar a carpule separadamente, individual. Eu não peço para colocar, se eu for fazer canal, eu já coloco dentro da própria bandeja de endo. Porque 90% dos casos eu vou precisar anestesiar. Mas digamos que eu vou fazer uma restauração. Aí eu peço para a Bruna colocar do lado a carpule avulsa. Então, se eu disser a ela, Bruna, vou precisar fazer uma restauração, e o paciente, só quero com anestesia. Então, ela automaticamente ouvindo aquilo, ela já abre o pacote, ela já empurra o pacote para poder rasgar e eu pegar, eu que estou com a luva,
pegar a seringa. Alguns colegas gostam que a própria atendente já monte a seringa e traga para eles. Você vai montar de luva. Coloca uma luva nova, monta a seringa e faça questão de abrir a agulha descartável na frente do paciente, como mostra a figura aí, abrindo e encaixando, para não ter dúvida de que você está usando material descartável e não está reutilizando de outra pessoa. Tá certo? Os maiores erros que eu vejo é, sem luva, pega de mão e coloca lá. Então, não é possível. Outro dia, eu estava no posto e a gente tinha pedido para esterilizar, nessas épocas de Covid, esterilizar a turbina, micromotor, contra-ângulo e tudo mais. Tá. Aí, na hora que chega, ao invés dela abrir a embalagem e me dar para mim, que estou com a luva, encaixar no equipo, não. Tirou da embalagem de mão, com a mão sem luva, e resolveu passar álcool 70. Eu falei, minha filha, é só você raciocinar o que está acontecendo. Ó. Você tirou o material que está estéreo da autoclave. Abra, entrega ao dentista para ele poder usar, aquele que está com a luva. Se você tira, pega de mão, aí você já contaminou, não precisava botar em autoclave. E além disso, passa álcool 70 depois de um material que estava esterilizado, que você sabe que a esterilização mais efetiva é da autoclave, é um contrassenso total, não parou nem para raciocinar no que estava fazendo. Então, assim, tem coisas que você tem que parar, relembrar as noções de biossegurança, para não cometer erros bobos como esse, que bastou não seguir a linha de raciocínio correta. Bom, aqui mostrando a montagem dessa seringa, encaixou direitinho. Depois que você termina de rosquear ela toda, aí sim você vai tirar a capa protetora. Precisou resgatar essa capa que ficou ali na bandeja no final. Vocês não vão pegar com a mão e tentar encaixar, por favor, porque pode acontecer risco de acidente. Você vai deixar na bandeja, vem com a seringa e cata ele lá dentro da bandeja. Não fique segurando na sua mão. Ele fica lá e você que vai com a outra mão que está segurando com a agulha que está aqui desencapada e encapa ela dentro da bandeja, ok? Não segura um com a mão com a outra não, porque você pode, sei lá, na vez não está muito bem das vistas ou então está na agonia, bate e aí fura o seu próprio dedo se contaminando. Bom, para aí mostrando a forma como vai injetar, que nesse caso para vocês não tem muita coisa, mas se vocês forem pegar um colega que queira que você monte todo, você vai montar e vai empurrar um pouquinho, como mostra o primeiro quadro, que está mais elevado. Ele está empurrando um pouquinho o êmbolo para tirar algum excesso de ar que tenha ficado ali para ele não injetar o ar no tecido. Então ele tira um excessozinho, empurra um pouquinho para sair um pouquinho do líquido e você entrega para o colega, se assim ele preferir. Algumas intercorrências que podem acontecer. Está atendendo criança, é necessário que vocês colhem do lado, para ajudar a conter. Não é para pegar a força a criança, mesmo porque hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de manobras. A gente entrega a mãe para a mãe tomar providências. Mas pode acontecer de, na hora de anestesiar, não só criança, tem adulto que é estressado, se mexer de vez a cabeça e acontecer a fratura da agulha. Bom, o ideal é que a fratura ocorra longa, como aconteceu essa, e que fique uma parte para fora, que simplesmente vai pegar uma pinça e puxar. Mas se tiver anestesiando, por exemplo, para extrair terceiro molar inferior, que você vai fazer bloqueio regional, você vai colocar a agulha toda. E depois você vai rotacionar e jogar para o outro lado, para o lado contrário. Nessa rotação, pode ser que a agulha quebre lá dentro. Aí sim, você tem que rezar muito, fazer um exame de imagem para tentar procurar aquela agulha lá dentro como fosse uma cirurgia. Vai ter que abrir mesmo o tecido para tentar catar essa agulha que está quebrada lá dentro. Como é que vocês entram nessa história? Vocês estão do lado, manter a calma e sugar, ajudar bastante o colega, porque saliva nesse momento é ruim. Tá aqui falando que vai terminar em 10 minutos o meu tempo, mas vamos ver como é que vai ser. Então, estão conseguindo ver? Sim.
Sim? Pronto. Quais são as outras complicações que podem acontecer? Trismo, que é o espasmo desses músculos mastigatórios, ou seja, o paciente não consegue abrir a boca, que está tudo doendo, começa a ficar meio... O trismo começa a tremer. O paciente quer abrir, fica assim, abrindo e fechando, e aquilo tudo tremendo aqui. Principalmente quando vai fazer bloqueio de nervo alveolar inferior. É algo para ficar muito agoniado? Não, ele vai passar. Vai passar. Nesse dia, ou no máximo no dia seguinte, já está melhor. Hematomas. É um ferimento ou manchamento, mais comum via extraoral. Quando as pessoas dão aquela anestesia fora da boca, às vezes faz a extraoral. Requer aproximadamente 14 dias para desaparecer o hematoma. Fica todo roxão, assim, no local. A gente, mais a parte de clínico geral e tudo, dá muito intraoral, mas pode ver também acontecer de pegar algum vasinho ali próximo e ficar roxo no local que fez a anestesia. Vai demorar nessa média também para poder ele melhorar. E tem lesões de tecidos moles, é mais comum em criança. O lábio, a língua permanece anestesiado por mais horas e a criança perde a noção e começa a morder em casa. Vai assistindo lá, vai ver do dentista, não pode correr nem pular, o dentista vai dar essa recomendação e chega em casa, vai assistir um desenho e fica ordena a língua, ordena o lábio, aí quando passa o efeito da anestesia, tá lá, tudo traumatizado, feridas e tudo mais. Parestesia é uma situação que pode acontecer. Ou como é que acontece isso? Você perde a sensação, a sensibilidade, como se tivesse uma sensação de anestesiado. E aí, às vezes, você pode durar até 24 horas. Quando é que isso acontece? Às vezes, quando você, na hora de fazer a anestesia, pega bem pertinho, porque assim, a anestesia é um sal anestésico, é a substância que você vai colocar próxima ao nervo, que a gente estuda inervações na faculdade, então a gente tem mais ou menos noção de onde aquele nervo esteja. Cada paciente tem uma variação anatômica. Tem gente que tem o nervo que está nessa posição, tem uns que estão ligeiramente para um lado, ligeiramente para o outro. Então, o que acontece com o anestésico? Quando você coloca a substância lá, injeta, ele, por ser um líquido, vai ter uma capacidade de difusão maior no tecido. E aí, ele vai atingir aquele nervo de alguma forma. Você tendo chegado próximo a ele, ele vai. Tem situações que você está tão preciso que você pode raspar, encostar mesmo nesse nervo. E aí você gera essa sensação de parestesia prolongada. A parestesia é a falta da sensibilidade, que a gente quer que aconteça mesmo. Faltar a sensibilidade para você conseguir fazer o procedimento que seria doloroso e o paciente ficar confortável. Porém, às vezes acontece ela prolongada quando você pega aquele nervo e dá uma raspadinha nele com a agulha. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, e se acontecer em alguma das clínicas, vocês lembrarem, ok? Regride por volta de umas 6 semanas e tudo mais, mas as pessoas ficam bem assustadas. Tem coisas que podem durar de 24 horas até 6 semanas, por aí. Aí começa a fazer aquelas terapias com laser, para poder ir reativando, tomando vitamina D, tem umas vitaminas que passam também para poder voltar mais cedo, mais rapidamente, essa sensação. Paralisia facial temporária, a agulha penetra anteriormente, antes da borda ascendente, atingindo as proximidades onde o nervo facial passa. É quando a gente dá aquela anestesia, principalmente as anestesias de premolares e tudo mais, e o paciente sai com a metade da face caída. Isso aí pode acontecer. Bom, para prevenir a fratura de agulha, não forçar contra qualquer resistência do osso, não tentar mudar a direção da agulha, se ela estiver lá, você retirar sempre na mesma posição que colocou. Não inserir demais a agulha a ponto de perder de vista. No ideal que você coloque 1/3 dessa agulha, assim, no máximo, ou até a metade dela. Não surpreender o paciente com inserção súbita e inesperada da agulha. Então, toda vez que for anestesiar o paciente, já dizer a ele, olha, nós vamos anestesiar o senhor agora. Que aí ele já vai ficar mais ciente, não vai dar aquele pulo da cadeira. Bom, existem anestésicos tópicos, que são esses aí, pode ser em spray ou em pasta, como nós vemos nessa figura. E aí, assim, né, a gente vai secar essa mucosa primeiro, vai usar a seringa tríplice para secar, deixar bem sequinha, para na hora o anestésico agir melhor. Se ficar cheio de saliva, ele demora mais tempo para agir. E nós vamos deixar por alguns minutos antes de fazer a inserção mesmo do líquido.
Aqui a gente tem técnicas inovadoras, essas que a Sorriso promete sem agulhas. Aí a gente tem essas injeções, que é parecendo aquela de vacina de BCG quando dava aqui, que era com a pistola. E aí o líquido, por pressão, faz a perfuração da pele sem ter agulha. Ok? A gente tem ele, a difusão com agulha, ela fica mais pontual, e sem agulha, admite-se que com a pressão que faz é tão grande que ela difunda mais rápido nos tecidos. Bom, existe o tipo de anestesia que se faz eletroanestesia através desse aparelho, já coloca e ele já vai por injeção, né, de frequência alta, como fosse um ultrassom, ele já vai levando o anestésico para a região que você precisa. Bom, anestesia eletrônica, desculpa, gente, esse daqui não leva anestésico em si. Ele vai, a própria corrente elétrica vai anestesiando o local. A gente vê muito isso, assim, atualmente, quem faz essa parte de harmonização facial tem um tipo de equipamento que ele faz uma vibração, e aquela vibração é tão intensa que acaba anestesiando o local. E aí eles fazem. Já esse outro equipamento, aí sim, é aquele que também está sendo prometido que você faz com injeção eletrônica, mas automatizado. Já sai assim, por que ele diminui a dor? Porque na medida que a cada 0,3 ml por minuto, então sai na quantidade constante. Quando a gente vai aplicar o anestésico, a gente tem aula de anestesia, aí o professor diz assim, ó, coloque bem lentamente, porque o sal anestésico é doloroso. Então, você vai acessar, vai fazer a perfuração e devagarzinho você vai soltando. Só que, às vezes, no digital, às vezes você empurra mais e menos. Quando você pega um tubete de vidro, ele desliza melhor do que quando é o de plástico. O de plástico prende mais nas paredes do anestésico, né? Do tubete. Já o de vidro, aí você está na agonia, trabalhou um tempão com o de plástico, já com o dedo calibrado para plástico, quando vem o de vidro, você injeta com força, aí dissolve, já entra mais. Nesse tipo de equipamento, não, tudo é controlado. Você só vai encostar ele ali, e aí o próprio material, o próprio equipamento já vai injetando o líquido. Aí ele fala o posicionamento que deve ficar e que causa uma ligeira pressão apenas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ainda bem que eles iam me derrubar. Já estão aqui com 2 minutos só para finalizar essa daí, que eles vão tá informando que vai tirar, né, de cena. Mas eu queria mostrar para vocês essa parte para que a gente pudesse ter esse cuidado. O cuidado de preservar melhor esses tubetes. Assim, o ideal seria descartar totalmente, mas caso seja em alguma clínica, vocês vão raspar e mudar de gaveta, ok? As seringas tem que observar direitinho e os líquidos também. Observar para ver se está dentro do prazo de validade, se eles estão com aspecto normal, ou se aquele lote veio alterado ou não. Isso que é o mais importante, que eu queria chamar a atenção de vocês nessa aula. Então, decidam onde quer chegar e não parem até conseguir. Espero que vocês tenham gostado mais ou menos dessa introdução. Quero, na próxima aula, sim, vou mandar as atividades essa semana, conforme eu falei com vocês, e depois a gente vai fazer o aulão de revisão. Vou montar uma coisa bem bacana para a gente poder interagir. Aí é bom que todo mundo dê uma relida nos que a gente tem feito, das atividades, para interagir mesmo na aula, ficar bom, tá bom? Um bom domingo a todos vocês, adorei poder estar aqui. Você manda em PDF? Mando também? Sim, vou mandar hoje ainda, tá bom? Tá ok, tá bom. Então, vou finalizar, tá? Ok. Bom domingo final de semana, bom domingo. Obrigada. Vocês também. Vocês também.